A história que eu vou contar pra vocês hoje é um pouquinho pesada e cheia de gatilhos, então se você tem um pouquinho de dificuldade com relação ao tema deste vídeo, eu sugiro que você passe para o próximo. Ei, fica aí que tem história nova. Esse é um dos maiores traumas que eu tenho em toda a minha vida, e apesar de eu ainda não ter superado, eu acho importante falar sobre. Na casa onde eu morava desde criancinha até a faixa dos meus 25 anos, mais ou menos. Mudou um vizinho novo, que morava exatamente bem do lado da minha casa. E desde o dia, da primeira vez que eu bati o olho nele, eu já tive uma má impressão, uma péssima impressão, na verdade, dele. Ele parecia ser um homem, assim, muito estranho. E todo tempo ele queria puxar assunto comigo, queria conversar e tal, mas eu nunca dava muita confiança pra ele justamente porque eu tinha essa sensação ruim, sabe? Fora que várias vezes ele tentou me convidar pra sair e eu recusei. Até que depois de alguns meses eu parei de dar completamente qualquer tipo de confiança pra ele, porque eu passava na frente da casa dele e ele começava a mexer comigo, ele ficava assoviando, ele ficava me chamando de gostosa, de linda, falava assim, bom dia princesa, não sei o que e tal. Então eu parei de dar zero confiança pra ele por causa disso. E essa história já aconteceu há muito tempo atrás, onde o fato de você ser assediado na rua era culpa da mulher e era muito mais forte do que é hoje em dia. Então não adiantava muito eu contar pra ninguém, eu apenas ignorava. Até que teve uma vez em que eu fui caminhando em direção ao supermercado pra comprar algumas coisas pra minha casa. Isso era tipo por volta de 7 horas da noite. Esse supermercado ficava na rua principal do meu bairro. E a rua por onde eu ia, que eu varava, no caso lá, era uma rua que ela ficava bem escura, sabe? Eu andava um pouquinho nela e já chegava na principal. A principal era super movimentada, mas essa rua do lado do supermercado, ela era bem escura e muito vazia. Aqui nós morávamos em um bairro que não era perigoso, dificilmente você escutava algum relato de assalto, alguma coisa assim. Então o fato da rua ser escura e deserta não dava medo em ninguém, porque nosso bairro era super tranquilo naquela época. Eu me lembro que eu passei na frente da casa dele, eu tava com um vestido que ele tava justo no meu corpo, mas ele não era curto. Ele era na altura do meu joelho, só que ele era justo no meu corpo. E eu passei em frente à casa dele, e novamente ele voltou a mexer comigo. Ele falou assim, boa noite, gostosa, não sei o quê. Novamente, ignorei. Fui pro supermercado, fiz todas as compras que eu precisava, e quando eu saí pra vir pra minha casa, eu passei naquela rua que eu falei pra vocês que era uma rua escura. Até que, de repente, eu senti alguém chegando atrás de mim. E essa pessoa encostou alguma coisa na minha costa. Na hora eu não sabia se era uma arma, se era uma faca, eu não soube identificar, eu fiquei bem nervosa. E do nada vem a voz do meu vizinho. É melhor você não se mexer, vim comigo que vai ficar tudo certo. E eu sabia que ele tava com alguma coisa na minha costa, né? E eu pensei, ele vai querer... E aí eu falei, eu não quero ir. Aí ele falou, se você não for, eu vou te matar aqui e agora. Aí o que foi que eu pensei? Não, eu prefiro morrer. Mas você não vai. E então o que foi que eu fiz? Eu corri. Mas a correria não deu muito certo. Eu consegui correr por um curto período apenas, até que eu senti ele puxar o meu cabelo e nisso ele enfiou uma faca na minha costa. E eu dei um grito muito alto. Ele enfiou, tirou e enfiou de novo e me jogou no chão e saiu correndo. Acho que ele ficou na esperança de que eu ia morrer de fato. Até que veio umas pessoas que estavam passando na rua principal que me escutaram o meu grito, foram olhar o que era e vieram me ajudar. Me levaram pro hospital, tive que passar por cirurgia. Eu fiquei assim por isso aqui de morrer. Os médicos falaram que eu fui um milagre, porque até hoje eles não entendem como eu não morri, porque o ferimento tinha sido muito, muito, muito grave. Depois da cirurgia, depois de eu já ter me recuperado, obviamente que eu dei parte dele na polícia. Mas ele já tinha fugido. No mesmo dia que ele fez isso, ele fugiu. Eu tive que passar e passo até hoje por tratamentos psicológicos porque é uma coisa que eu nunca consegui superar. O fato de que eu tive que ficar entre duas opções. Ou eu deixava ele fazer o que ele queria fazer comigo, ou eu morria, mas eu preferi morrer. Só que graças a Deus, ele não conseguiu fazer nenhum dos dois. Já fazem muitos anos que essa história aconteceu e até hoje ele continua desaparecido. Ninguém sabe se tá vivo, se tá morto, nunca foi preso. E fora que naquela época eu ainda sofri muita negligência por conta dos policiais, porque eu estava com um vestido justo no meu corpo. Ou seja, naquela época as pessoas me culparam por ele ter me assediado, por ele ter tentado fazer o que ele quis comigo. Eu tive que me mudar, eu não quis morar mais no mesmo lugar, porque todos os meus vizinhos me olhavam de cara feia, porque falavam que eu tinha destruído a vida dele, e eu tive que mudar com toda a minha família. Até hoje eu não consegui superar, até hoje eu faço tratamento, eu já sou casada, eu tenho filhos e tal. Eu tento viver um dia de cada vez, mas a justiça, no meu caso, nunca foi feita. É horrível ter que falar isso, mas meninas, tomem cuidado na rua. Enfim, hoje eu vou contar pra vocês a história sobre a decepção do primeiro amor da escola. Ei, fica aí que tem história nova. Eu tinha um colega na escola que ele tinha um primo que morava em uma cidade do interior da nossa. Ficava tipo uns 45, uma hora de tempo mais ou menos de distância. E ele sempre vinha pra nossa cidade pra visitar esse primo dele. E quando ele ia, às vezes ele sempre ia pro pátio da nossa escola, quando chegava ao final da aula, pra ficar lá conversando. Porque ele também tinha feito muitos amigos da nossa escola que eram amigos do primo dele. Então ele sempre tava por lá. Até que umas amigas minhas chegaram dizendo que esse rapaz estava afim de ficar comigo. Eu já tinha visto ele outras vezes, né, por conta que ele sempre estava por lá, mas nunca tinha surgido interesse nem nada. Mas quando elas falaram que ele estava interessado em mim, eu falei, por que não conversar, ver como é que é as coisas? E com o tempo de conversa, eu comecei a me interessar por ele, sabe, a gostar dele, tudo, a querer ficar junto. Só que assim, eu nunca tinha ficado com ninguém, eu nunca tinha nem sequer beijado ninguém.
E na primeira vez que a gente marcou de sair, eu tava super nervosa, porque eu já imaginava que ele ia querer me beijar, mas eu tava com tanto medo por causa disso. Mas enfim, acabou que ele me beijou, deu tudo certo, segundo ele gostou, né? Porque depois ele me pediu em namoro. E assim foi, né? Eu tava vivendo as maravilhas do primeiro amor de uma adolescente. E aí nós passamos 2 anos juntos, 2 anos e meio, pra falar a verdade. E nesse período entrou uma garota nova na escola. Quando eu já tava assim no último ano, sabe? Ela entrou. E eu achava aquela menina muito estranha. Fora que ela ficava me encarando o tempo todo, né? Mas ok. Até que a gente acabou fazendo um trabalho em grupo juntas. E ela foi se aproximando, foi se chegando e tal. E nós viramos muito amigas, melhores amigas e tal. E ela conheceu meu namorado, tudo era uma relação super, super saudável, gente. Normal, zero dificuldade, zero BO, zero nada. E o erro tava aí, né? Em eu ter deixado que ela virasse a minha melhor amiga em tão pouco tempo. Enfim, passou-se aí algumas semanas, do nada o meu namorado começou a ficar super estranho comigo. Tipo, a gente tinha passado 2 anos e meio super felizes, juntos, tal, vivendo sonhos. Mas de repente ele começou a ficar muito estranho comigo, sabe? E eu não entendi o porquê. A gente saía e ele ficava o tempo todo estranho, não queria me beijar. Às vezes, quando ele saía, porque às vezes ele não queria sair e tal, e eu ficava perguntando: aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Ele não. Até que um belo dia, por mensagem, ele mandou assim que não daria mais certo o nosso relacionamento, porque eu morava muito longe, não tava dando pra ele e tal. E ele não me deu nem a chance de ir lá e responder ele, porque ele mandou e na mesma hora me bloqueou. E eu fiquei arrasada. Eu não quis nem contar pra ninguém o que ele tinha feito, né? Porque eu pensei, não, tá acontecendo alguma coisa, logo a gente vai se resolver. Eu não quis contar nem pra minha mãe, pros meus amigos, pra ninguém. Falei, quando ele vier pra cá, porque ele sempre vem por causa da família dele, eu vou dar um jeito de falar com ele, a gente vai conversar, resolver esse assunto, ver o que tá acontecendo, né? Fui pra escola no outro dia, normal, tava bem cabisbaixa, né? Tava triste com toda aquela situação. E aí, quando eu cheguei na sala, eu já percebi que tinha muita gente me olhando. Muita gente me encarando, tal, fofocando, cochichando pelos cantos, e eu não sabia o que era, né? Não tava entendendo nada. Até que uma amiga minha chegou e falou assim: mana, tu já entrou no Facebook hoje? Aí eu, não entrei. Nisso, ela abriu o Facebook dela lá pelo telefone e mostrou pra mim. Quando ela virou, o meu ex-namorado simplesmente tinha colocado em um relacionamento sério com aquela minha amiga lá. Com a minha melhor amiga. Parte 2. Gente, na hora, eu juro pra vocês que eu não acreditei. Eu fiquei tipo, o que é que tá acontecendo? Não, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E quando ela entrou na sala, ela se sentou pro outro lado. Ela não sentou perto de mim como ela fazia de costume, sabe? Ela simplesmente me ignorou. Ela cortou a amizade comigo como se ela fosse a ofendida, sabe? E eu era tão besta nessa época que eu não tive nem coragem de falar nada, de tirar satisfação com ela, com ele, nada. Eu fiquei, acho que, tão em choque pelaquela situação que eu não tive reação de ir lá falar com ela, de brigar, de fazer alguma coisa, nada. Até hoje eu me arrependo de não ter feito nada. E aí eles começaram a postar várias fotos no Facebook. E as fotos, gente, pareciam ser fotos de meses atrás, sabe? Ou seja, eles já estavam juntos há muito tempo ainda pelas minhas costas. Ele continuou indo na minha escola, né, por causa dela. No final das aulas ele sempre estava por lá esperando ela e eles passavam na minha frente, desfilavam de mãos dadas. E eu tinha que aceitar toda aquela situação, sabe? E eu sofri pra caramba, gente, vocês não têm noção. Juro, eu sofri demais por causa de toda aquela situação. E eu tive que seguir com a minha vida, né? Não podia fazer muita coisa a não ser aceitar que eu tinha sido trocada pela minha melhor amiga. Enfim, já faz muito tempo que essa história aconteceu, mas até hoje, quando eu lembro, eu ainda me sinto bem arrasada por causa dela, sabe? Enfim, foi isso.